Bom, gente, boa tarde a todos, muito obrigado pela presença, obrigado também ao professor doutor Danilo por ter aceito esse meu convite, de contribuir com a gente nessa tarde. Bom, a gente espera que a gente tenha uma tarde bem produtiva, eu vou deixar o professor doutor Danilo se falar um pouquinho, porque senão só eu falo, meus alunos me conhecem, sabem que eu não fico quieto de jeito nenhum. Meus alunos sabem que, ó, num tempo nublado como hoje aqui em Curitiba, se o sol não brilha, eu brilho sozinho. Mas eu não posso ficar brilhando, tenho que deixar o professor doutor Danilo também brilhar um pouquinho hoje, tá, gente? Mas eu estou aqui fazendo esse meio de campo também entre o professor Danilo, nós. Então a gente vai bater um papo bem gostoso à tarde. Não é para ser um monólogo, hein, gente? Professor Danilo, vou passar a palavra para você, para você se apresentar um pouquinho, falar como que vai ser essa tarde. E daqui a pouco eu te interrompo para falar mais um pouquinho de novo. Olá, Gil. Olá, alunos. Primeiramente, antes de qualquer coisa, gostaria de agradecer o convite do professor Gil. Esse convite foi feito há um bom tempo atrás ainda. A gente esperava que, na verdade, essa oficina acontecesse em tempos de aulas presenciais e não nessa loucura que nós estamos vivendo, né? E, enfim, a gente vai fazer ela aqui adaptada para o remoto, mas eu espero um dia poder ir aí para o campus e a gente fazer uma discussão junto presencial. Primeiramente, deixa eu me apresentar, então. Eu sou o professor Danilo, sou professor do IFPR também, trabalho no campus de Jaguariaíva. Vocês sabem onde fica Jaguariaíva? Sabem, sabiam que existia esse campus? Sabia, né? Mas sabem onde fica Jaguariaíva? Mais difícil que saber onde fica Jaguariaíva é falar o nome da cidade, né? Eu acho que o Pedro conhece, porque o Pedro, acho que ele morava em Ponta Grossa, se não me falha a memória. Olha, a Lauri também conhece, ó. Olha, tem alguns que conhecem. Então, quando quiserem me visitar, saibam que eu tô lá, tá? Eu dou aula de matemática lá no campus, já desde 2016. E, enfim, fui convidado pelo professor Gil para trabalhar com vocês essa oficina. Cá estou eu para a gente conversar um pouquinho. O professor Gil disse, né, para a gente conversar um pouco, então alguns momentos a gente vai ter que fazer alguns cálculos, tá, pessoal? Mas nada muito pesado, bem tranquilo. E aí eu vou pedir a interação de vocês também em alguns momentos, tá? Conto com a participação de vocês para que não fique muito cansativo e muito, como o professor Gil disse, um monólogo. Mas deixa eu falar mais uma coisinha, então. Como que eu conheço esse ser de luz aí, esse ser que reluz e brilha para todo mundo aí? Professor Gil é meu amigo, ele aprendeu comigo, tá, pessoal? A brilhar, não tô brincando. O professor Gil é um professor meu amigo, acima de tudo, um grande amigo que eu tenho na minha vida. Nós fizemos graduação juntos, fizemos mestrado juntos, somos vizinhos aqui de cidade, tá? Eu trabalho no Campo de Jaguariaíva, mas moro em Siqueira Campos, que é uma outra cidade que é ainda mais longe. Provavelmente vocês não conhecem. Mas o professor Gil morava antes no Salto do Itararé, que é aqui do lado. Ele não gosta que fale, tá, pessoal, das origens dele, mas ele veio do Salto do Itararé, que é aqui do lado da minha cidade. Então a gente era vizinho de cidade aqui e sempre esteve próximo, assim, tanto nas épocas de estudo, de faculdade, quanto do mestrado, enfim. A gente bastante amigo mesmo e fico muito feliz de estar aqui participando com você. Passa Só a vou fazer palavra. aqui uma atençãozinha. Olha, gente, Danilo, por favor, cuidado com o que você vai contar desse passado, hein? Faça-me o favor. Não, pode Respeita o ficar seu tranquilo. padrinho. Gente, eu sou o padrinho do Danilo, tá? Eu sou o padrinho de casamento dele, então, ó, você respeite o seu padrinho, faz favor. Pode ficar tranquilo, Gil. Aí, bom, você tem mais algum recado, alguma informação, Gil? E aí a gente já pode começar já a Eu acho que nós proposta. podemos começar já a conversar um pouquinho mais sobre matemáticas, pensamentos, raciocínios.
Tá, então, pessoal, antes de começar, eu gostaria, enquanto eu vou apresentando aqui minha tela, gostaria de sugerir para vocês, se possível, que peguem um pedacinho de papel aí, uma caneta, para que a gente possa fazer algumas anotações ao longo da tarefa, tá? A tarefa vai... As discussões que a gente vai fazer aqui vai exigir algumas anotações e alguns cálculos bem simples de vocês, tá? Se vocês quiserem abrir o microfone a qualquer momento, podem abrir, tá? Fiquem à vontade. Se quiserem mandar mensagem no chat também, eu e o professor Gil vamos estar aqui atentos no chat. O Gil vai me ajudar bastante com o chat para a gente ir conversando com vocês, tá? Fiquem à vontade e participem conosco, tá? Bom, deixa eu colocar aqui para apresentar. Alguém de vocês já ouviu falar Ah, gente, a internet em teorema de esqueci de Fick? falar da internet. Ah, apareceu. Teorema de Pique, gente. Alguém já ouviu dizer? Não, Nem eu. ninguém lembra. Na verdade, pessoal, era esperado que vocês não lembrassem mesmo por alguns motivos. O primeiro dos motivos é que o teorema de Pique ele não é um conteúdo de ensino médio, tá? Nem o professor Gil, que brilha tanto, sabia até ontem, ou antes de ontem. Esse teorema eu estudei no meu mestrado, eu escrevi sobre ele na minha dissertação de mestrado. Ah, impossível! Mas isso que é legal de matemática, essas discussões que a gente pode ter, né? E sempre aprender novas coisas a cada momento, né? Existem infinidade de coisas na matemática e impossível conhecer tudo. Isso, Iago, a gente sempre aprende mais. E o teorema de Pique vamos dizer assim, uma coisa recente na matemática. É de 1867. Nossa, recente, mas 1847. Podemos considerar recente, sabe por quê, pessoal? Porque a matemática que a gente estuda no ensino médio, sobretudo, essa básica, a maioria dela ou é da antiguidade, da época dos egípcios e dos gregos, né? Ou então da Idade Média, ali, de 1500, 1600, daquela época ali dos conterrâneos de Newton, Descartes, e aquele povinho todo que vocês já conhecem ali. Aqueles matemáticos, filósofos e tudo mais. Só que o teorema de Pique, então, ele veio já em 1800, quase 1900. E ele chama atenção. E eu acho que vai chamar a atenção de vocês também hoje. Espero, tá? Mas eu não vou dar spoiler por enquanto. Daqui a pouco a gente fala especificamente dele, tá? A proposta é a seguinte. Você já sabe contar? Ok, então vamos calcular a área de uma região de Paranaguá. A proposta, o nome, assim, parece meio estranho, mas é exatamente isso mesmo, porque, veja, a gente consegue calcular a área contando. Então, se você sabe contar quantidades, você consegue calcular uma área. E isso que é o fascínio do teorema de Pique, né? A gente não precisa fazer nada além de contar uma divisão e uma soma e uma subtração. Não, é quase isso, né? Um pouquinho mais, mas o princípio básico é só isso, contar coisas. E aí a gente consegue calcular. Então, esse teorema é bem interessante, ao meu ver, mas eu sou meio suspeita a falar também, né, pessoal? Porque matemática me chama atenção. Bom, mas vamos lá. Antes de falar do teorema de Pique em específico, eu só vou mostrar para vocês um pouquinho desse matemático específico, o George Alexander Pique. Por isso que o nome é Teorema de Pique, em homenagem ao seu desenvolvedor, né, que é esse matemático aí que nasceu em Viena no ano de 1859. E aí, 16 aninhos, ele já ingressou na Universidade de Viena. E aí, no ano seguinte, um ano depois de entrar na Universidade de Viena, esse matemático que eu acho que não era quase nada inteligente, né, já publicou 67, começou a publicar os artigos na área de matemática, publicou 67 artigos. Um pouquinho só inteligente, né? Quase igual ao Gil, pessoal. Quase. Tá?
Mas, enfim, esse matemático aí, o Pick, ele desenvolveu em diversas áreas, vários estudos que contribuíram para a matemática em vários campos. A maioria delas ali, álgebra linear, análise funcional, cálculo integral, são conteúdos de ensino superior, mas em destaque para a geometria, o último deles que eu coloquei ali, ó, porque é o teorema de Pick, é o mais notório trabalho dele, o trabalho talvez mais importante dele, considerado mais importante, e que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje. Tá? Aqui tá escrito, né, que foi em 1899 que ele publicou esse teorema de Pick em Praga, num artigo que tinha 8 páginas só, e chamou a atenção do mundo naquela época, tá? Porque foi uma coisa totalmente diferente de tudo que tinha na matemática. Era diferente, era uma coisa elegante e simples ao mesmo tempo. Mas já a gente vai discutir sobre ele, tá? Bom, infelizmente, Pique morreu até cedo, né, no campo de concentração em 1942. Bom, só para falar um pouquinho do matemático, e agora a gente passa então a discutir um pouquinho sobre os pré-requisitos que a gente precisa, né? Só retomar alguns conceitos, a maioria deles voltados ao ensino fundamental, né? Alguns conceitos bem básicos que a gente precisa para entender o teorema de Pick. Então vamos lá. O primeiro deles é entender o conceito de polígonos côncavos e convexos. Todo mundo aqui conhece, sabe classificar um polígono como côncavo ou convexo? Vamos lá. Nunca nem Alguém, ouvi dizer. alguém sabe qual é a diferença de um polígono côncavo e convexo? Como eu defino cada um, o convexo sempre tem a pontinha para fora e o côncavo sempre para dentro. É assim que eu defino. É legal, isso. É uma ideia bem intuitiva e verdadeira, a gente pode usar essa ideia mesmo, né? Obrigado, Nicolas, né, que respondeu. O que a gente pode usar de formal aqui são dois diferentes jeitos de reconhecer. A fala do Nicolas é ótima, perfeita, para a gente relembrar. Mas aqui, ó, só mostrar para vocês que essa concavidade aqui, ou esse ângulo côncavo aqui, é um ângulo maior que 180 graus, tá? Então, ele é maior que 180 graus. Então, todo polígono que tiver um ângulo maior que 180 graus, ele vai ser côncavo. Ele vai formar esse bico aqui, né? Vamos dizer assim. Por isso que o nome dele é côncavo, porque ele tem um ângulo côncavo. O ângulo côncavo é aquele ângulo que é maior que 180 e menor que 360. Já o polígono convexo, não. O polígono convexo tem todos os ângulos menores que 180 graus, tá? Por isso que ele não vai ter esse cantinho aqui, esse bico aqui. Ele, então, vai ser sempre com os ângulos menores de 180 graus. Tem uma outra ainda forma da gente pensar essa ideia aqui, que é a seguinte. Se você pegar dois pontos no interior do polígono, dois pontos em qualquer lugar, vou pegar aqui no convexo, por exemplo. Vou pegar dois pontos aqui. Vou pegar um ponto, vou chamar de A. Vou pegar um ponto aqui, vou chamar de B. E aí eu vou unir os dois pontos por um segmento. Ixi, fazer um segmento aqui é difícil. Tá ventando um pouquinho aqui em Siqueira, tá, pessoal? Daí ficou meio... Retinho. Mas, enfim, a ideia é assim. Se esse segmento ficar inteiramente contido dentro do polígono, e se em quaisquer lugares que eu escolha os dois pontos dentro do polígono, o segmento ficar sempre inteiramente dentro do polígono, é porque ele é convexo. Caso contrário, ele é côncavo. E eu vou mostrar para vocês aqui do ladinho um exemplo. Veja, se eu pegar um ponto aqui, ó, nesse cantinho do polígono côncavo, um ponto A aqui, e pegar um pontinho aqui, nesse cantinho um ponto B, quando eu ligo os dois, esse segmento, parte dele, fica exterior ao polígono. Então, isso caracteriza como
um polígono côncavo. Já no convexo ao lado, podem tentar imaginar aí para vocês, não tem como eu pegar dois pontos de forma que aconteça o que aconteceu ali, parte do segmento fica exterior. Pessoal, entenderam a diferença entre polígono convexo e polígono côncavo? O Luiz Fernando entendeu. Alguém quer fazer algum comentário, uma O pergunta? André, ok. A Letícia também entendeu a diferença. A Sofia também. O Iago Ótimo. também compreendeu. Maurício também. Obrigado pelo retorno. Obrigado, pessoal. E que bom que vocês entenderam. Por que a gente fala um pouco de côncavo e convexo? A maioria na geometria, na verdade, geralmente a gente tem problemas para calcular áreas de polígonos côncavos. É mais complicado um pouco. Muitas vezes a gente tem que fazer por aquele método de divisão em triângulos, retângulos. Já no polígono convexo, geralmente é mais fácil. Muitas vezes a gente consegue generalizar através de fórmulas. Mas o teorema de Pique ele serve para os dois. Isso ainda é uma coisa que deixa ele mais interessante. Serve tanto para os côncavos quanto para os convexos. Bom, vamos relembrar mais um outro conceito. Esse conceito talvez não seja relembrar, já que ele não é tão usual assim de ser discutido no ensino médio. Embora ele seja um conceito relacionado aos polígonos, muitas vezes a gente não precisa tratar dele no ensino médio. Mas como a gente vai tratar do teorema de Pique aqui, a gente vai precisar dele. Tá? É o conceito de polígono simples. A definição dele é um pouquinho mais complicada, já vou adiantando para vocês. Mas o entendimento disso não é complicado, é fácil. Eu vou ler a definição aqui na íntegra e depois eu explico para vocês. Definimos um polígono como simples se a intersecção de um par de arestas não consecutivas é sempre vazia. E um par de arestas consecutivos é determinado por cada conjunto de 3 vértices consecutivos. Essa é a definição. Mas eu vou explicar para vocês o que quer dizer isso. A gente tem ali do lado um polígono simples e outro polígono que não é simples. Esse par de arestas consecutivas, nós vamos chamar assim, arestas, a gente pode pensar como arestas vizinhas, para ficar mais fácil o entendimento. Então, veja, se eu pegar ali no polígono de baixo, nós temos aqui uma aresta, FG, e nós temos uma aresta IH, que eu grifei ali no desenho. Esse par de arestas, ele é um par não consecutivo, não vizinho. E eles se cruzam. Eu vou até fazer um pontinho ali para vocês verem onde elas se cruzam. Elas se cruzam aqui. Por isso que esse polígono é um polígono não simples. Porque para ser um polígono simples, os pares de arestas que não são vizinhos não podem se cruzar. É claro que todo par de arestas consecutivas, ou seja, os pares de arestas vizinhos, eles vão se encontrar por um vértice. Exemplo, veja lá. Eu vou pegar no polígono de cima e vou marcar o par de arestas AB. Então, nós temos aqui o par de arestas AB e BC. Eles são vizinhos. Então, é logicamente que esse par de arestas eles têm que se cruzar, porque como eles são vizinhos, eles se encontram no vértice B. Mas se você pegar todos os pares que não são vizinhos aqui, por exemplo, o AB com o ED, elas não se cruzam. Se você pegar o AB com o CD, não se cruzam. Se você pegar o BC com o AE, não se cruzam. Resumindo, pessoal, se as arestas se cruzarem em algum momento aqui, o polígono vai ser um polígono não simples. Agora eu preciso do retorno de vocês, se vocês entenderam a diferença entre polígonos simples e polígonos não simples. Ótimo, o Nicolas disse que sim. O Cailane também, Luiz Fernando, ok. Alguém ia falar, quem ia falar? Alguém ia falar alguma coisa. Não?
Que bom, tá tranquilo. Beleza, então prosseguimos aqui. Mais um último conceito, prometo que é o último, e depois a gente já vai direto para o teorema de Pique. Um conceito que também é bem tranquilo de entender, mas a gente precisa definir aqui, que é uma rede no plano. O que seria uma rede no plano? É parecido com aquilo que a gente chama de malha quadriculada, né? Ou quase parecido com o plano cartesiano, lá tem uma relação. Mas a rede no plano é um conjunto infinito de pontos, isso quer dizer que ela não tem um começo nem um fim, aqui a gente representa só uma parte dela. E de que jeito que estão dispostos esses pontos? Regularmente, ao longo das retas horizontais e verticais, de modo que a distância de cada um deles ao ponto mais próximo, na horizontal e na vertical, seja 1. Deixa eu explicar de um modo para vocês que vocês entendam. Na verdade, não é difícil. Todos os pontos aqui, se você pegar um ponto aqui, ó, vou circular um ponto aqui. Então, a distância dele para todos os vizinhos dele aqui, na horizontal e na vertical, tem que ser sempre 1, tá? Então, a distância de cada 2 pontos vai ser 1. Resumindo, ele vai ficar formando uns quadradinhos aqui, ó, de medida 1 por 1. Esse 1, pessoal, ele significa uma unidade. Não quer dizer que tenha que ser 1 centímetro, tá? Ou 1 metro, 1 quilômetro, 1 milímetro. Aqui, a rigor, é uma unidade. Se eu quiser que a minha unidade tenha valor de 0,7, ok. Eu posso colocar um pontinho com distância de 0,7 do outro? Posso. Só que aí, todos os pontinhos na horizontal e na vertical têm que distar um do outro 0,7. É isso que é uma rede no plano. Ok? Turma, tranquilo? Tranquilo. Ok, a Gabi também entendeu. Carlos, ok. Guilherme também. Agora vai começar os exemplos, né? Uhum. Ok, obrigado, pessoal. Então, vamos lá agora. Agora a gente vai ver o teorema de Pique. Definidos os pré-requisitos, nós vamos definir, então, o teorema de Pique. A única coisa que eu não posso fazer para vocês é demonstrar aqui a fórmula do teorema de Pique. Por quê? Porque a demonstração envolve conteúdos do ensino superior. Então, não daria para demonstrar para vocês. Embora a utilização dele é bem tranquila. Tá? A utilização é fácil. Vocês vão ver daqui a pouco. Como eu disse anteriormente, o teorema de Pique ele é simples e elegante, embora seja suspeito para falar isso. Vamos lá, essa é a definição. Então, vamos considerar um polígono P. Esse polígono é simples. Então, ó, retomando. É um polígono em que as arestas não se cruzam, porque ele tem que ser simples. E os vértices são pontos de uma rede. Esse polígono, então, ele precisa ter os vértices sobre esses pontinhos aqui, ó. Para dar certo, cada vértice tem que ser um pontinho desse. Tá? Se tiver algum vértice fora, já não funciona o teorema de Pique. Então, nós vamos denotar por I a quantidade de pontos da rede que são interiores ao polígono. Já vocês vão ver isso. E por B, a quantidade de pontos que pertencem às arestas desse polígono, incluindo os vértices. E a área desse polígono, então, pode ser calculada por essa fórmula simples. A área do polígono é o I, pontos interiores ao polígono, mais o B dividido por 2. B é os pontos que estão sobre a rede do plano, menos 1. Vou mostrar para vocês como que isso aqui funciona. Vocês já vão ver que é fácil, tá? Mas antes de mostrar para vocês, vai lá. Quero que vocês retornem, seja por chat, seja por voz. Qual que é a área desse retângulo que está aí apresentado no desenho? Tem várias formas de calcular, né? Isso aí, 12, né? Nicolas, 12. Luiz Fernando também confirma que é 12. Como que a gente fez a área? Como que vocês fizeram a área? Contaram os quadradinhos? Multiplicaram a largura por comprimento? Desculpa? Base vezes altura. Isso. A gente pode fazer tanto multiplicando a base 3 pela altura 4, né? 3 vezes 4 dá 12.
Ou a gente pode contar os quadradinhos de dentro, né? Ó, 1, 2, 3, e aí vai contando, a gente vai ver que tem 12 quadradinhos ali dentro do retângulo, por isso a área é 12. Mas agora, o interessante para a gente é pensar nessa área a partir do teorema de Pique, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês como que se usa o teorema de Pique. E daí depois vocês aqui vão praticar. Então, ó, primeiramente, a gente vai contar quantos pontinhos ficaram em cima em cima dos pontos da rede ali. Aqueles pontos vermelhos. Quantos são? Quantos são? Quantos são? Tô contando, calma aí. 14. Isso. Nós temos 14 pontinhos. Agora, nós vamos pensar quantos pontos ficam interior ao polígono. Esses pontos azuis que eu coloquei ali. Vamos contar? Isso, 6. E aí nós temos o teorema de Pique. O teorema de Pique, né, diz que eu posso calcular a área dessa seguinte forma. Os pontos internos, que no caso são 6, somados com os pontos sobre a rede divididos por 2, que deu 14 no caso, divididos por 2, menos 1. E aí, só fazer os cálculos simples ali, né? 6 com metade de 14, ou 14 dividido por 2, 7, menos 1. 6 com 7, 13. 13 tira 1, 12. 12 também. De área. Veja, pessoal, então, o teorema de Pique não é difícil de usar. O que vocês acharam? Me falem aí. Acharam difícil? Fácil, né, Kailane? Parece conteúdo do primeiro ano. Oi? Parece conteúdo de matemática 1. Ah, sim. Sim, bem fácil, né? A ideia. Por isso que ele é tão importante, porque, na verdade, pessoal, logicamente que eu não vou ficar usando o teorema de Pique para calcular em um retângulo desse, que eu já sei calcular assim, ó, só multiplicando ali 3 por 4. A ideia é que a gente use uma aplicação dele. Daí vai ficar bacana, daqui a pouco vocês vão ver. Mas antes de ir para essa aplicação do teorema de Pique, ou seja, pensar em um jeito que ele ajuda a gente na matemática, né? Um jeito que seria difícil calcular a área de um polígono, mas usando ele ficaria fácil. Essa é uma aplicação bem legal. Mas antes disso, eu vou deixar com que vocês calculem a área desses 3 polígonos. Primeiro, eu quero que vocês calculem pelo método sem pensar no Pique. Vamos lá. Se não existisse teorema de Pique na vida de vocês, que acabou de existir, mas se não existisse, como vocês fariam? Quanto daria a área desses 3 figuras aqui? Do triângulo, do losango e do quadrado? 8 do triângulo. Já fez? Nem contei ainda, meu Deus. Vocês vão falando, eu vou colocando aqui. 8 mesmo. O losango está mais difícil, né? Calma, eu tô pensando ainda. Calma. 12 a do losango e 16 a do quadrado. Quanto que deu o losango seu? 12. 12. 16 do quadrado, falaram que o quadrado é mais fácil, ok. E o losango, alguém respondeu aí no chat, só que eu não vi quem foi. Não, não, no chat não. Não foi no chat. Quem que falou? Foi eu. Nicolas. Quanto deu? O losango deu quanto? Meu losango deu 12. Na distância maior vezes distância menor, dividido por 2. Isso. 2, 4, 6 vezes 4, 12, 24. Isso. Diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2 é uma forma de calcular, né? Outra forma é pensar que existem 2 triângulos, né? E dividir ele ao meio aqui. Ou o contrário, né? Aqui eu dividi na vertical, mas a gente poderia dividir em 2 triângulos na horizontal também.
daria certo, né? Enfim, são formas Ah, eu de... dividi aqui na horizontal. Mas você foi Hum, do contra, né? é isso. Bom, enfim, pessoal, temos a área das três figuras, né? Do triângulo 8, do losango 12 e do quadrado 16, né? Para conferir. Mas agora eu vou dar uns minutinhos e eu e o professor Gil vamos deixar de falar agora e vou deixar para que vocês tentem fazer pelo PIC. Então façam aí no caderno de vocês. E aí, assim que vocês forem terminando aí, vão mandando no chat se bateu com as respostas anteriores, se não bateu, conseguiram, não conseguiram. Ah, detalhe, a fórmula está aqui. Só para lembrar, o I são os pontos. Deixa eu anotar aqui do ladinho. É, porque eu já esqueci. Deixa eu mudar a cor aqui, até para não confundir vocês. Deixa eu pegar o... A fórmula ele colocou lá embaixo. I mais B dividido por 2 menos 1. Eu sei que o I são os pontinhos Interior. vermelhos. Interior, né? Ah, ótimo. I de interior. Então ficou fácil de decorar. I é ponto interior. E aí o B são os pontos sobre a linha. Pontos da rede. São os pontos da rede em que a aresta cruza o polígono, tá? Ponto vermelho. Isso, exatamente. Tá, então o B é o ponto vermelho e o I é o ponto azul. Beleza. Uns 5 minutinhos a gente dá para eles calcularem, Gil? Acho que sim. Vou calcular Tá. aqui também, que eu não calculei. Azul e vermelho. E aí vocês vão dando o retorno no chat assim que calcular. Área que é igual. Deixa eu contar. Azul. Epa. Dois, três, quatro. Ah, que facinho. Gostei. Aqui é o triângulo. Tri. O teorema de Pick serve, né? Se eu for usar os pontinhos do caderno, por exemplo. Serve sim, Nicolas. Porque o caderno está em escala, né? Então serve. Vamos ver o losango. Pera aí, que eu tô contando. O Iago disse que é bom saber desse teorema antes de ir para o ensino superior. Ah, legal. E eu que aprendi agora essa semana, Iago, antes de ontem. Iago, você está pensando em ir para qual área? Assim, para matemática mesmo pura ou para engenharia, alguma área das exatas? Ah, não decidiu ainda. Uma faculdadezinha de matemática. Ah, legal. Aqui é 4. Aqui é 11. Agora o quadrado. E tá escuro aqui. Ah, concordo, Carolina. Eu acho que... 1, 2, 3, 4. Aê, consegui.
Olha só esse Nicolas me detonando, tá vendo isso? Olha só. Vocês estão usando o teorema de Pique aí, né, gente? Estamos se aguardando, hein? Beijinho. Viu só? Esse teorema de Pique foi mamão com açúcar esse negócio aí, ainda. Vamos complicar? A notícia diz que é verdade, que é bem fácil. Deixa assim que tá ótimo pro Carlos. Ok, deu tudo certinho, Iago. Até agora tá fácil. Uhum. Iago, o pior é que não é agora, até agora tá fácil, é tudo muito fácil, porque é só contar pontinho, fala a verdade. Muito fácil esse teorema aí. Tô estranhando. É daquela série, se tá fácil, não é matemática, ou tá errado? Tá errado. Se tá fácil, tá errado. Olha lá, Danilo, os meus alunos estão acostumados com coisa mais difícil, isso aí tá muito fácil para eles, ó. Tô estranhando. Vamos complicar um pouquinho, mas não tanto assim. Gente, pior que não tem como complicar, porque é só isso. Pessoal, vocês conseguiram calcular então? Alguém ficou com alguma dúvida? Vocês acham que a gente precisa fazer aqui ou não? Acho que precisa fazer mais um, gente, para confirmar que vocês estão sabendo usar esse teorema? Não precisa? Ótimo, beleza. Aqui eu tinha um exemplo para mostrar que os côncavos também valem. Ah, tá. Alguém falou ali que o losango que era o mais difícil pelo teorema foi o mais fácil. Aqui tem um que eu coloquei para mostrar para vocês. Vamos fazer junto aqui, só para vocês verem que também vale para os côncavos, tá? Desculpa, para os polígonos côncavos, isso, porque esse polígono aqui é um polígono côncavo, né? Ó, lembra lá da ideia dos pontinhos? Ó, vou pôr um pontinho aqui, pôr um pontinho aqui e pôr um pontinho aqui. Se eu ligar os vértices, o parte do segmento fica fora. Então, é um polígono côncavo. E o teorema de Pique também serve para ele, né? Se nós contarmos os pontinhos ali, me ajudem aí. Quantos são os pontos vermelhos? Espera aí que eu vou contar. 15, Luiz Fernando falou. Eu também contei 15. Ótimo. E os azuis, quantos são? Vou contar, peraí. Eu contei 28. 28. 28, Carlos também. A Letícia também contou 28. Ótimo. Gente, eu contei errado. Deixa eu contar de novo. Quanto o Gil conta ali, nós calculamos, né? O I vai ser 15, mais o B, 28, dividido por 2, menos 1. Então, temos 15 com 14, menos 1. E a área desse polígono, então, né? 15 com 14, 29, menos 1, 28. Isso aí. Aí, gente, a área... Só interromper um pouquinho, Danilo. Sim? Então, essa área, pelo termo do Pique, ficou muito fácil. E sem saber o teorema de Pique, alguém conseguiria fazer daquela maneira antiga? Como que faria? Alguém Para conseguiria? resolver isso daí, Ah, eu teria transformado ele num triângulo ali, seguindo a diagonal, o triângulo com 2, 3, 6 pontos ali, e aí pela altura de 7, não, pela altura de 6, porque não ia dar pela altura de 7, e aí foi calculando os quadradinhos, menos no segundo quadrado da base,
da esquerda para a direita, que aí ia ficar pela metade, e aí ia ser metade. Não sei se entenderam. Não, eu me perdi. Deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você colocaria um... Ó, sabe a diagonal ali do polígono? Uhum. Então, continua até a base, e aí vai ficar um triângulo, onde a base de cima do triângulo é os pontinhos vermelhos lá, 3, 4, 5, e aí mais o pontinho azul da direita, 6. Isso, esse É isso triângulo aí aqui que mesmo. você falou, né? É, Dividindo daí eu esse ia calcular. triângulo aqui, Depois eu ia só calculando daí os os quadrados. retângulos É, nas... só o de baixo ali, né, que daí ia ficar pela metade. Aham, Era, era assim que eu calcularia. entendi. Alguém mais faria diferente? Assim daria. Foi uma forma que ele pensou para dividir, né? Daria. Alguém mais faria diferente? Eu acho que eu faria diferente. Vamos ver, Maria Eduarda. Ou calcula a área do quadrado menos a área do triângulo. Ah, essa é interessante, essa proposta também, né? Você faz a área do quadrado inteiro. Deixa eu ver se é isso que eu estou pensando que você falou. Você fecha aqui, né? Calcula a área de tudo e depois tira a área desse triângulo que ficou aqui, ó. É isso que você falou? Ela deu várias opções ali, Maria Eduarda. Ah, legal. Também é um outro jeito de calcular. Tem várias formas aqui, né? Pessoal, ó, a gente poderia calcular também, eu vou falar de um jeito que ninguém falou, né? Contando os quadradinhos, né? E aí, se a gente pensar aqui, ó, que esse que eu estou grifando aqui agora, ó, esses 4 são 4 metades de quadradinhos, que vão dar 2 quadradinhos inteiros, e aí seria uma outra opção também, né? Contar os quadradinhos. Mas enfim, né? Se a gente fizesse. Eu não vou calcular aqui, porque vocês sabem como calcular e a gente já sabe que vai dar certo, porque o teorema de Pique é válido para esse caso. Boa pergunta, Gil. O B é 28. São os pontinhos azuis, Igor. Você conta os pontinhos azuis. É o 28. Ok, podemos então dar sequência? Sim. Agora, pessoal, que vem a ideia de verdade. Eu vou mostrar para vocês. Por nada, Igor, imagina. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação do teorema de Pique, que seria calcular áreas de regiões regulares, por exemplo. E aqui, pessoal, aqui sim a gente vê um lugar que o teorema de Pique é realmente útil. Por que eu estou dizendo isso? Porque aí a gente não teria um jeito prático de calcular, mas aí usando o teorema de Pique, aí sim fica prático. Então, uma aplicação em que o teorema de Pique facilita a nossa vida, vamos dizer assim. Eu peguei aqui o mapa do Paraná, e esse mapa do Paraná foi tirado lá do Google Maps, tá? E aí, qual que é a ideia? Eu vou calcular aqui com vocês a área do Paraná inteiro, né, que é o nosso estado. Moramos todos no estado do Paraná. Alguns têm o azar de morar no interior, outros têm a sorte de morar no litoral, como vocês, né? Mas enfim, moramos todos nesse estado lindo, maravilhoso. E agora, nós vamos então calcular a área do estado do Paraná. Agora que vamos perder. Não, pode ficar tranquilo que não é difícil, tá? Não vamos perder, não. Veja lá. Qual que é a ideia? O que a gente precisa, então, para calcular a área do estado do Paraná? E, logicamente, a gente não vai calcular exatamente a área. A gente vai calcular uma aproximação, mas é uma aproximação que a gente consegue, uma aproximação bem boa, assim. Pensando nos procedimentos que nós estamos usando, então, aqui, que é só um mapa tirado da internet, é uma aproximação bem boa. Mas, ó, qual que é a ideia? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que pensar assim, que não dá para calcular a área do Paraná com as delimitações que estão ali nos pontinhos vermelhos ali, como vocês conseguem ver. Não dá para calcular a área exatinha, do jeito que está o desenho ali no mapa. Mas o que dá para a gente fazer é construir um polígono
Do jeito que eu construí ali, vocês veem a linha azul, que se aproxime tanto quanto a gente possa, certo? Das delimitações, das fronteiras ali do estado do Paraná. Então, veja, em alguns momentos, se vocês olharem onde eu aponto com o laser aqui, ó, em alguns momentos, a gente perde um espaço, né? Aqui a gente perde. Em alguns momentos, a gente pega uma área fora, igual nesse caso aqui nesses pedacinhos. Mas aí depois, essas faltas e excessos, parte delas se equivalem. E a gente consegue uma aproximação legal para a área do Estado a partir desse processo de compensação de excessos e perdas. E aqui eu fiz para vocês, pessoal, com o Estado do Paraná, mas a gente poderia calcular outras coisas, como, por exemplo, você pegar lá no satélite do Google, você pegar uma imagem lá, você poderia calcular, por exemplo, a área de uma região desmatada. Você poderia calcular, por exemplo, a área da sua casa ali, ou do seu bairro, ou poderia calcular, por exemplo, a área de uma região que não tem uma escala ali, por exemplo, que fica entre rios, por exemplo, enfim, que a gente já não conhece essa distância, tá? Que não é uma distância delimitada. Logicamente que a distância de um estado já é delimitada, a gente já conhece, já tem na internet as informações. Mas em alguns casos a gente pode pegar outros exemplos, tá? Então a gente precisa de algumas informações para fazer isso. A primeira delas é a escala do mapa. Todo mundo aqui, eu sei que alguma vez na vida já entrou no Google Maps, né? Pesquisar lá um endereço, uma rota, né? Pegar lá um destino, enfim. Quando você entra no Google Maps, lá embaixo, ó, estou mostrando aqui para vocês, aparece um desenho, talvez vocês nunca tenham reparado, mas aqui nesse desenho meu aqui, ó, dei um zoom e coloquei do lado aqui, ele está dizendo o seguinte, que esse comprimento aqui que está em vermelho, essa medida desse traço aqui equivale a 50 quilômetros. Ou seja, cada tamanho desse aqui que tiver no mapa, lógico que aqui está ampliado, né? Mas cada tamanho desse aqui no mapa, que equivale a 0,92 centímetros, na realidade, são 50 quilômetros de distância. Essa é a ideia da escala que a gente tem mesmo de um mapa, né? E essa é a informação importante para o nosso cálculo, tá? E a distância da malha. Lembra lá no começo, aquela conversa que eu tive com vocês, que a malha não precisa ser 1 de distância? Aqui, por exemplo, para fazer esse problema, é que aqui na tela de vocês ele está ampliado para que vocês visualizem melhor. Mas eu usei uma malha que tinha distância de 0,5 entre os pontos, tá? Então a gente não usou a malha com distância 1. Por quê? Porque se eu usasse a malha com distância 1, o erro ia dar maior, tá? do que se eu usar. Quanto menor a distância, melhor é a aproximação. O problema é que mais pontos vai dar isso aqui, né? E como a gente tem que contar pontos, né? Fica mais complicado fazer. Mas vamos lá, entender qual que é a ideia aqui, então, né? A ideia é a seguinte. Eu vou mostrar para vocês aqui numa outra tela o processo que eu fiz. Então, ó, como eu tinha dito para vocês, a gente pegou lá, então, o mapa do Paraná. E aí, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Aí, agora já dá. Então, o que a gente fez? A gente pegou o mapa do Paraná, colocou os vértices, o polígono aqui, certo? Ao redor, tentando desenhar o mais próximo possível dos limites do estado do Paraná. Então, não sei se vocês conseguem perceber aí, que não fica exatamente na linha que delimita o Paraná, mas fica o mais próximo possível. E aí a gente tem esse polígono aqui, ó. Esse polígono que está aqui contornado pelos pontos vermelhos, ele é um polígono simples, é um polígono que pode ser usado o teorema de Pique,
E aí, como que a gente faz, então? Pronto, a gente tem os pontos vermelhos, que são os pontos sobre o polígono, e a gente tem os pontos azuis, que são os pontos que ficam interior ao polígono, certo? E aí, basta contar pontinhos e a gente consegue fazer a área desse polígono aí. Agora, alguém falou ali, Jesus, podem passar a quantidade? Vamos fazer uma brincadeira aqui. O Gil falou para mim que quando voltar ao presencial, ele vai dar uma caixa de chocolate de presente para a pessoa que chegar mais perto da quantidade de pontos, interna e externa. Então, vocês aí têm uns minutinhos para estimar. Se quiser contar, pode contar. E aí, Vamos ver. o critério de desempate é quem falar antes, tá? O Gil vai começar ali. Ó, eu garanto que eu vou lá em Siqueira Campos buscar essa caixa de bombom com o professor Danilo e levar para Paranaguá. É bom que já dá Cacau Show, hein? Vamos ver. Eu também quero saber a área do Paraná agora. Iago chegou em 54 os externos, os vermelhos. Eu não sei. Só Jesus sabe. Ah, gente, esqueci de falar para vocês. O Danilo, o nome dele é Danilo, não sei se vocês viram ali, ó. Danilo Augusto Ferreira de Jesus. Então, só Jesus sabe. Ixi, a Kailane 51, Iago 54. Letícia 54. Os vermelhos. Se for 54 mesmo, o Iago falou primeiro. Será que é? Eu não sei, gente. Só Jesus sabe. Será que eu estou devendo uma caixinha? Lá, o Nicolas deu 42. Gente, mas é só contar. Tá difícil de contar, hein? Caramba. Lá, o Thiago deu 51. Maurício, 51. Se for 51 mesmo, a Kailane falou primeiro. A Brenda falou que no total tem 178. André Ricardo, 51. A Gabi, 51. Nicolas, 52. O João Vitor falou que o azul é 175. O Renan contou 241. Danilo, eu acho que eu vou ensinar os meus alunos a contar. Acho que na próxima aula eu vou ensinar eles, pessoal, vamos aprender a Não, contar. mas o que ele falou é o interno, Gil, já. Sim, não, mas ó, um contou 175, o outro contou 241. Ah, tá, entendi. Ô, pessoal, teve um probleminha aqui, uma falha técnica, tá? Ó, onde eu tô mostrando aqui com a mãozinha aqui, tá faltando um pontinho vermelho. Ah, isso eu contei errado, então. Né? Tá faltando um azul também. Onde tá Aonde? faltando um azul? Agora eu quero ver ele mostrar. Ah lá, em cima de uma BR. Outra BR. A BR 277, eu acho. Não é? Meu Deus. Será que é onde que tá os pontinhos pretos aqui, ó? Onde tá a mãozinha? Em cima da BR-273. E agora eu sou péssimo de localização. Ah, achei aqui, ó. Será que é aqui que ele tá falando? Aqui, né? Gente, ele tá enxergando isso? Aqui, ó, Gil. Nossa, vocês são bons mesmo de olho, hein? Olha, o Renan, você tá usando teu óculos? Se o Renan tiver sem óculos e enxergou isso aí, olha. Coloquei o pontinho que ficou maior, mas olha, parabéns para vocês enxergarem. Deixa eu colocar o vermelho que faltou também. O vermelho que faltou foi aqui, ó.
Ela quebrou faz... Danilo, olha que o Renan enxergou esse pontinho e tá sem óculos que ele quebrou faz 2 anos. Nossa. Jesus! Eu acho que ele precisa de óculos para para não enxergar melhor, então. Bom, pessoal, chegamos a um consenso de quantos pontos deu. Difícil, né? Chegar a um consenso. Ah, Parece, é ruim, né? Contar na tela assim. lá, contaram que os vermelhos são 55. Eu contei 55 também no vermelho, mas não sei se eu contei certo, né? Eu, eu contei 55 também. Tá, então quem falou 55 primeiro, que eu tô devendo chocolate? Deixa eu ver. Olha, voltar aqui no chat quem contou 55. Voltar aqui e ver aqui para quem que eu tô devendo chocolate. Primeiro 55 no chat. Tô voltando aqui no chat para ver quem foi. Iago? Foi Iago mesmo? Aê, ganhou chocolate. Não, Gil, são 52. E perdeu o 58, chocolate. 58. São Acabou de perder o chocolate. 52, desculpa. E aí, pessoal, o I são 242, tá? Bom, então peraí que vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no chat para quem que eu tô devendo chocolate. Ó, então eu vou olhar o seguinte, como o professor Danilo esqueceu um pontinho vermelhinho lá, então quem for 51 primeiro é porque acertou então, né? Exato, isso mesmo. Vou voltar lá e ver quem que falou 51 primeiro no chat. Vou ver para quem que eu tô devendo chocolate. Tcharam, tchan, 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 57, não. O primeiro 51, então eu vou aceitar. Cadê? Kailane! É a Kailane, já estava comemorando ali já. Kailane, estou te devendo um chocolate que eu vou buscar lá em Siqueira Campos. Pessoal, então vamos lá. Aqui, ó, eu tinha errado, tá? Eu tinha colocado 51 aqui, mas na verdade é 52 então, né? Porque eu esqueci de pôr um pontinho lá, né? Então aqui vai ser 52 para o B e 242 para o I. Vou voltar aqui, Renan. Vamos lá então calcular aqui no teorema de Pique a área. Então vai ser igual ao I, no nosso caso, 242, mais B sobre 2, no caso, 52 sobre 2, menos 1. Então, a nossa área vai dar 242 mais... Qual que é a metade de 52, pessoal? 26. O Renan ganha pelo azul. Deixa eu marcar aqui que estou devendo. O Renan ganha pelo azul. Vai, Então, desculpa, Danilo, atrapalhei o raciocínio. tranquilo, imagina. Aí temos 52 dividido por 2, 26, né? Menos 1. 242 mais 26 menos 1, O Carlos é 267. 267. Então, esse 267, pessoal, a gente primeiro tem que considerar algumas coisas. Deixa eu voltar para o desenho lá só para mostrar para vocês. Quando a gente usa o PIC entende como cada quadradinho desses valendo 1, tá? 1 como área, uma unidade de área, tá? É isso que o PIC está fazendo. Ele está considerando cada quadradinho desse valendo 1 de área. Só que, como eu disse para vocês, eu usei a malha como sendo 0,5. Ou seja, para mim, cada quadradinho vale 0,5 por 0,5. Fazendo a área desses quadradinhos, 0,5 vezes 0,5, então nós vamos ter um total de 0,25. Aí sim a gente pode dizer que é centímetros quadrados. Cada quadradinho desses. Como a área do PIC deu 267 lá, a área pelo teorema de PIC, então a gente vai pegar o 267 e vai fazer vezes 0,25. Então, como
fica mais fácil aqui, ó, vou pegar minha calculadora para a gente fazer junto. Só um pouquinho. E a gente faz junto pela calculadora. 267 vezes 0,25. E aí vai dar 66,75. Então, a área total vai ser 66,75 centímetros quadrados. Tá? Mas, gente, o Paraná tem 66,75 centímetros quadrados? O que vocês acham? Isso, Nicolas, porque está em escala. A rigor, o que a gente calculou aqui não foi a área do Paraná, foi a área do mapa que representa o Paraná. Mas como o Nicolas bem nos disse, esse mapa está em escala. Se ele está em escala, a gente consegue, proporcionalmente, descobrir qual que é a área do Paraná. Bom, vamos lá, vamos pensar então. Vamos usar a escala agora. A gente sabe, pessoal, que cada 0,92 centímetros do desenho lá, do mapa, equivale a 50 quilômetros na realidade, do estado do Paraná. Isso quer dizer o quê? Que no mapa, cada quadradinho de 0,92 por 0,92, lá, cada pedacinho daquele de 0,92 por 0,92, vai dar, na realidade, no estado mesmo, um quadradão de 50 quilômetros por 50 quilômetros, né? Então, vamos lá. Vamos ver quanto que dá isso aqui. Vou pegar minha calculadora de novo. Aqui, né? E vamos fazer esses cálculos aqui. 0,92 vezes 0,92 vai dar 84,64. 84,64. E aqui 50 vezes 50, né? Dá... Quanto que dá 50 vezes 50? 2.500. 2.500. Então, o que eu sei? Vamos lá. No mapa e no real. Eu sei que uma área de 0,8464 centímetros quadrados no mapa equivale a uma área real de 2.500 quilômetros quadrados. Só que quanto que deu a nossa área total do mapa lá no cálculo? A gente fez no slide anterior, e como eu sou esquecido, já vou ter que voltar. 66,75. Então, a gente vai pegar isso aqui, ó. 66,75 centímetros quadrados equivale, então, a x. Pronto. Resolvendo essa regrinha de 3 simples, a gente vai ter, então, a área do estado do Paraná. Vocês lembram como que resolve a regra de 3? Vamos ver se o professor de vocês ensinou vocês. Não ensinou. Multiplica cruzado. Então, vamos fazer a multiplicação cruzada lá, né? Aí vamos ter 0,8464 que multiplica o x, que é igual... E agora eu vou usar a calculadora de novo. Ó, o Luiz Fernando deu a resposta da beirinha lá já. Vamos ver. Já? Então vamos pegar a resposta, Luiz Fernando. Confere aí primeiro. Vai fazendo aí. Fazendo a calculadora mesmo. O Luiz Fernando tá rápido. 2.500 vezes 66,75. 166,875. Grava aí, Gil, esse número. Ah, impossível. 166,875. Coloquei no chat para não esquecer. 166,875. Isso. E o 0,8464, né? A gente pode dividir os 166,875 por 0,8464, né?
ou dividir ambos os membros por 0,8464 para obter o valor de x, que é, vamos pegar a calculadora de novo, 166 por 175 dividido por 0,846 igual 197.158,55. Deixa eu ver aqui a resposta que o Gil, Luiz Fernando. decora só Isso. 10 casos depois da vírgula já tá bom. Quantas? Só 10. Decora só 10. Vou tirar Vai. um print, muito fácil. Tô brincando, Fazer igual né? os alunos, vou tirar um print e depois eu vejo. 197, 158, né? 197, 158. É o que o Luiz Fernando tinha falado. 197, 158. Pessoal, então essa é a área do estado do Paraná, aproximado, lógico, a gente não vai chegar exato, em quilômetros quadrados. Né? Se vocês olharem ali segundo o site Wikipedia, não sei como fala. A Wikipedia. A gente tem a área de 199,305. Então, o erro é aproximadamente 1%. O que eu acho, assim, é um erro muito bom, considerando que a gente fez só procedimentos rústicos aqui, né, pessoal? Procedimento bem tranquilo, né? A gente não precisou usar uma medida, uma informação, uma régua, e a gente calculou a área do estado do Paraná só usando esses recursos e o teorema de Peake, né? Chegando a uma aproximação bem grande aí, né? 199, 315, 197, 158. Então, ali, bem próximo o resultado. Aí me falem aí se vocês acharem legal o procedimento, sim ou não. Entenderam? Não entenderam? Cri. A A Maria Maria achou muito Eduarda disse que é legal. muito legal. O Iago falou que achou muito bom. Ajuda demais. O Carlos falou que é top demais. Aí, valeu. Valeu, galera. Eu também gostei, gente. Eu vou confessar aqui que eu também não conhecia. O prof. Danilo fez esse no mestrado, daí eu também, né, eu fui fazer a minha parte, né, da minha área, fui fazer a área dele, então a gente não se conversou na época, né, porque a gente se formou e cada um foi tomando seu rumo. E agora, essa semana, que eu estava conversando com ele, para ele aplicar isso, e ele me falou essa semana, antes de ontem. Então, na hora que eu vi também, gente, eu não conhecia, eu achei muito prático, fácil de usar. E é uma coisa assim que qualquer tipo de polígono, né, você pode utilizá-lo. Então, se você não souber formulinhas, se você fizer uma malha quadriculada aí, né, entre aspas, uma malha quadriculada, você consegue resolver algumas áreas aí. Olha, o Gabriel falou que é estupendo, magnífico. Só ter uma malha que fechou, exatamente. Bom, pessoal, a proposta, assim, para a gente encerrar, eu acho que a gente vai ter que encerrar bem antes do tempo das 16, 14 às 16, né? A gente vai encerrar bem antes do tempo, né? Mas a proposta era que vocês calculassem uma região. Na verdade, pessoal, quando eu propus para o Gil que ia fazer isso aqui, eu falei assim, bom, vamos calcular a área de Paranaguá, então. Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso e eu publiquei num congresso internacional lá na Colômbia, e aí no meu artigo eu coloquei como proposta calcular a área de Bogotá, né, por esse método. Então, todo lugar que eu faço, às vezes, quando eu faço com meus alunos, a gente calcula a área de Jaguariaíva. Mas aqui eu falei assim, não, então vamos fazer a área de Paranaguá, que é onde a galera mora. Só que eu não tinha me atentado que vocês, né, vocês aí, chiques, moram no litoral, né, e que vocês têm as regiões que separam, tanto o mar quanto os rios aí, que separam o espaço. Então, fazer isso para Paranaguá, a gente teria que calcular vários espaços separados. E aí tem as ilhas pequenininhas ali que não daria para a gente calcular, né? Então,
vocês são muito chiques. E aí depois eu lembrei, puxa, mas como que eu vou fazer? A gente vai demorar muito tempo para fazer, né? E para entender. Então, qual que é a ideia que eu trouxe para vocês? Vamos pegar uma das regiões de Paranaguá aí, né? E eu peguei essa região aqui, da Ilha do Mel, e para vocês praticarem sozinhos. E aí, eu quero que vocês, então, calculem a área dessa região da Ilha do Mel. Só que, logicamente, e aí que eu falo para vocês, se essa oficina fosse presencial, seria melhor, porque vocês mesmos fariam no polígono de vocês. E aí, cada área dá um pouquinho diferente, porque cada um consegue fazer as aproximações, alguns conseguem fazer um polígono mais próximo, outros conseguem fazer menos próximo, e isso que seria legal, que daí essa parte de construir os polígonos, é vocês mesmos que construiriam. Mas, enfim, quem sabe o Gil vem aqui vem buscar o chocolate, me leva para o Paranaguá, e aí a gente faz uma conversa junto de matemática, e eu ensino como fazer isso aqui, daí como fazer também a parte dos polígonos. Deixa eu ver que alguém falou comigo aqui no chat. O Renan. Professor Danilo, pesquisa a área do Paraná. Ixi, eu não estou conseguindo ver aqui, Gil. Ele pediu assim, dá uma olhadinha na área do Paraná e na área de Paranaguá. Ele falou, ele falou que tem uma coisa errada. Por quê? Deixa eu ver o que ele pesquisou. Aqui, ó, ele pesquisou e deu, a de Paranaguá deu 826.675 quilômetros quadrados. Maior que a do Paraná. Aonde você achou isso? Quando que você... isso eu ia te perguntar agora. Pesquisando, mas que esse site tá doido, hein? Sério, gente. Se a do Paraná todo tem quase... Deve estar com erro lá, né? Deixa eu entrar aqui no Maps para a gente ver, então. Agora até eu fiquei curioso para ver onde é que... Não foi, não. Agora fiquei curioso também. Aonde que ele pesquisou? Será que o pai Google tá doido? Eu, hein? Mas aqui no Maps não vai ter a área. A gente vai precisar pegar a área no Wikipedia. Coloca lá a área de Paraná. A área de Paranaguá. Vê se descobre. Paranaguá, Wikipedia. Minha internet é meio lenta quando está com o Meet aberto, tá, pessoal? Você tem que... A internet Siqueirense. A fibra ótica lá é ótima. Olha lá. Ó, a área do Paranaguá. Gente do céu! Né? Tem alguma coisa errada. Algo de errado não está certo, hein? Não, tem alguma coisa errada. Não pode Paranaguá ser. É muito maior que o Paraná, vocês não estão entendendo. Eu acho que ele está contando a área do oceano junto, do Oceano Atlântico. É Paranaguá e Oceano Atlântico. Chegando ali pertinho da África até, né? Daí dá isso aí de área. Olha Curitiba. Vamos ver Curitiba. Tá viajado mesmo, né, pessoal? E engraçado que ontem eu olhei a área da Ilha do Mel, assim, bateu, assim, com o cálculo que eu fiz aqui. Não tava isso aqui absurdo. Mas, gente... Bom, enfim, né, Olha, Itaguá. Interessante a gente ver isso. Bom, vamos tentar, então, calcular aqui. Eu Do Curitiba deixei agora. aqui para vocês, para a gente encerrar, então, que eu quero ver se vocês conseguem aplicar a fórmula sozinhos aí agora. O processo todo. Algumas informações, deixa eu passar para vocês aqui já. Vamos lá. Então, a medida da malha utilizada é 0,4. Tá? A medida da malha.
Por que eu usei menor ainda que no anterior? A Maria Eduarda colocou uma coisa bem interessante aqui. Será que eles não estão confundindo o ponto com vírgula? Porque É plausível, mas quanto que deu do Paraná mesmo? Deixa eu voltar aqui no slide anterior. a do Paraná deu quase 200, não é? Quase Sim, 200. mas é que daí seria muito também, né? Enfim. Quando os alunos usavam o calculador, eu sempre pegava no pulo quando usava o ponto e a vírgula em lugares errados. Eu descobria. Mas eu acho que não, acho que deve ser algum erro mesmo lá. Eu acho que eles estão contando a região do mar ali junto. É. Aí, pessoal, então eu quero que vocês tentem contar aqui, se vocês quiserem colocar os valores, a quantidade de pontos no, no chat também, para a gente conferir antes de fazer os cálculos, né? Mas aí depois eu quero que vocês façam os cálculos também. Só lembrando das informações, a malha 0,4 por 0,4. E o mapa ficou fácil para vocês, viu? Porque deu 1 centímetro para 1 quilômetro. A escala. Danilo, também estava pensando aqui, área de Curitiba, 432 quilômetros quadrados. Não, mas... Não, mas tá certo, 432. O que nosso deu é 200 mil. É, Mas, gente, então tá certo. A área de Curitiba, 432. É inteiro, 432. isso, E do Paraná, isso. 200 mil. Ah, é verdade. É que eles estão confundindo ponto com vírgula. Eles fizeram um ponto no lugar das vírgulas, né? É. É isso mesmo. É só 432 quilômetros quadrados. Aí o Paraná é 200 mil. Isso mesmo. E Paranaguá? Vamos ver aqui. É bem isso mesmo que a Maria Eduarda comentou. É sobre essa vírgula mesmo. Deve ser 826. Quase 827. Não 826 mil. É porque nós temos aquele problema que a vírgula é só brasileira, né? É o que separa os inteiros dos decimais. Outros países não usam isso. Eu acho que é bem esse pulo aí mesmo da vírgula e do ponto. Se usar a calculadora, né? Os nossos décimos, para a gente é vírgula. Alguém colocou aí os pontos e tá certo, Gabriel. Tá certinho os valores lá do Gabriel. Ó, o 50, Gabriel. Tá. 55 pontos externos e 147, desculpa, 55 vermelhos, que fica sobre a linha, e 147 internos, tá? É isso mesmo. Aí vamos ver quem vai chegar na área primeiro. A área. Eu acho que eu coloquei a fórmula aqui. Deixa eu colocar a fórmula para vocês. Coloca, eu já esqueci. Esse Gabriel tá bom de usar, hein? 55 vermelho. 147 azul. Lá o Iago, aproximadamente 174 ou 173 ou 172 ou... Vamos lá. Quem mais que calculou já? Quem for calculando, vai colocando aí no chat para a gente ir conferindo os valores. Metade de 55, 27.
27,5. 27,5. 27,5. Ah, tá. Por isso que ele falou 173, 174. Entendi. O Iago não queria ficar sem o chocolate dele, não. Você viu? Ele veio atrás, correu atrás do chocolate. Só lembrando, pessoal, para vocês não esquecerem, a malha é 0,4, tá? Então, depois que você achar, você tem que calcular, você tem que considerar que cada quadradinho desse que eu estou fazendo aqui no desenho do lado, ele vale 0,4 por 0,4. Só uma dica, tá? Ah, tá. Não esqueçam desse detalhe. Olha lá, a Letícia chegou em 69,4 quilômetros quadrados. O Renan chegou em 27,76. Lá o Iago 69 também. O Renan tá sem os óculos dele. Deixa eu só conferir o valor aqui, porque eu esqueci de anotar. E daí já viu, né? Você já fez aí, Gil? Eu não, tô confiando nos meus alunos. A Carlene também chegou em 173,5. Ok. Isso é no desenho. 173,5 centímetros quadrados. Aí a malha foi aqui, ó, 0,4 cada ladinho. A medida. É para descobrir em quilômetros quadrados. Professor, esse também vale chocolate? Ah, ó, Letícia, já marquei seu nome aqui, Letícia. Na minha listinha de chocolate. Viu como eu sou legal? Eu fiz o Gil de dar chocolate para todo mundo. Você viu só, gente? Ele tá prometendo algo por mim. É. Vai ver só quando ele me convidar para dar ofertar algum curso para os alunos dele lá em Jaguariaíba. Opa, Iago, tranquilo. Agradecemos. Não sou muito de doce. Se você ganhar, pode ficar com o professor. E aí, gente, conseguiram fazer? Querem mais um tempinho? Vai em dívida. É, verdade. Eu vou prometer o coração dele, vai ver só. O cérebro dele. Então, alguns eu vi aí que já acertaram, né? O valor. Ó, agora eu fiquei com dúvida, Danilo, nos quilômetros quadrados, porque o Renan insiste no 27,76 quilômetros quadrados. Aham. E alguns outros falaram aqui que nos quilômetros quadrados deu 69,4. Não, 69. Isso, ó, o 27,76, vai ser isso mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Ah, então é o Olha, Renan? Ah, Renan. olha só. Vamos fazer junto aqui para a gente conferir, daí a gente já encerra a atividade de hoje. Mas a ideia é aqui, ó, você vai colocar lá, então, me ajudem aí. O valor de I foi 200, não, 147. 57, mais o valor de B, 55. 55, Uhum. divididos por 2 menos 1. Aí a área vai dar, então, 147 mais 27,5 menos 1. Então,
essa área aqui vai dar... quanto que deu mesmo? 173,5. Isso aqui seria a área em centímetros quadrados se a malha tivesse 1. Como cada pedacinho da malha tem 0,4 por 0,4, então a gente vai considerar que isso aqui vale 0,16, tá? Essa é a área de cada um desses quadradinhos. Então você pega o 173,5 e multiplica por 0,16. Vamos conferir agora para ver se deu o que o Iago disse mesmo. Vou pegar a calculadora aqui. Só um pouquinho. É 173,5 unidades de área. Você não sabe quanto que vale cada área lá ainda. 173,5 vezes 0,16. 27,76. Então, isso quer dizer que a área do mapa, né, vou colocar aqui, é 27,76, é isso? Nossa, já esqueci, gente do céu. Isso. 27,76 centímetros quadrados. Mas como eu sei que cada centímetro quadrado no mapa equivale a 1 quilômetro quadrado no real, ficou fácil, não precisa nem fazer a regra de 3, né? Então, a área real da Ilha do Mel é 27,76 quilômetros quadrados. Pessoal, eu pesquisei essa área, não tem no Maps, porque o Google Maps só separa as áreas por municípios, né? Mas eu pesquisei a área da região da Ilha do Mel e achei que a área equivale, dá uma diferença um pouco maior, tá? Eu achei a área em hectares e deu 29 e alguma coisa quilômetros quadrados, tá? Então, deu uma diferença maior nesse caso aqui. A gente não teve a mesma aproximação, mas realmente foi aproximado, tá, pessoal? De novo, foi aproximado. O problema aqui é que a gente, como a área se trata de uma região menor, ficou mais difícil de chegar a uma aproximação maior. Daria até para chegar numa aproximação maior se a gente usasse uma malha mais menorzinha, tá? O teorema chega bem próximo, realmente, não dá tanta diferença não, tá? Enfim, pessoal, a proposta que eu tinha para mostrar para vocês hoje era essa, tá? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer o Teorema de Peake. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa aqui. Peço desculpa pelas brincadeiras aí, se de repente desagradou alguém, e agradeço a oportunidade de estar com vocês. Bom, gente, eu vou agradecer aqui formalmente o professor Danilo. Muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente nessa tarde. Agradeço também aos alunos por participarem. Bom, só tenho a agradecer. Aí, se algum aluno quiser falar alguma coisa, abrir o microfone, eu vou desligar aqui, vou parar de gravar, porque daí os alunos podem ficar mais à vontade também. Interromper a gravação.